Isso é bastante bacana também a gente salientar, não é, Miriam? Porque muitas vezes aquelas questões do passado continuam a atormentar a maioria das pessoas e as pessoas, no afã de buscarem autoconhecimento, se esquecem que existe também essa modalidade de terapia. Como é que ela funciona, Miriam? Olha, é uma... Você mergulha para dentro de você e você resolve questões que às vezes você não tem acesso. Porque o subconsciente, ele armazena as nossas lembranças mais remotas. Só que às vezes a gente não tem esse registro. Tudo que acontece com a gente, desde o momento da nossa concepção, está registrado no nosso subconsciente. Só que você muitas vezes não lembra. Você tem situações que você toma atitudes que você fala, poxa, por que eu tomei essa atitude? Né? Que você toma uma atitude no impulso e você fala, eu não precisava tomar essa atitude. Mas é porque já está registrado aqui dentro. Porque já te aconteceu alguma coisa, então você tem um registro disso e você toma uma atitude. Não tem pessoas que você não gosta e é gratuito. Você fala, eu nem lembro dessa pessoa, mas já te aconteceu alguma coisa. Quer dizer, a gente costuma ouvir muito a expressão, nossa, parece que o meu santo não bate. Então tem tudo a ver com isso, Miriam? Tem tudo a ver com isso. Então a gente faz uma regressão. Eu costumo fazer a regressão. Eu não costumo fazer essa regressão que todo mundo conhece, que você volta a um fato pontual. Eu não faço essa regressão. Eu criei uma regressão que todos os meus pacientes vão até o útero ano a ano. Por quê? Porque eu acho que tudo que te acontece, você não pode ir só até o ano e pronto, limpar. Eu acho que não limpa. Tudo que te acontece fica registrado a partir do momento da sua concepção. Então você tem que limpar desde esse momento. Miriam, você colocou aqui que algumas vezes a gente toma alguma atitude e essa atitude pode ser considerada até deslocada. Muitas vezes, Miriam, essa atitude é uma atitude que a gente não gostaria de ter e não gostaria de cometer. Geralmente, todos estes percalços que a gente passou aí, talvez na infância ou até na vida intrauterina, podem influenciar apenas negativamente ou isso pode influenciar de uma forma positiva também? Pode também. Você tem um disparador na cabeça, tá? Vamos dizer dessa maneira. Então aquilo fica guardado na tua memória. Então você passa de novo por aquele fato, você não se toca, mas aquilo dispara. É como se disparasse uma campainha. Então você está passando por aquela situação de novo. Depende de como você viveu aquela experiência, você responde ao fato. Pode ser de uma maneira positiva ou não, você responde meio que no automático. Mesmo você não lembrando, mas você passou pelaquela experiência. Entendeu? Então, quando a pessoa me procura e ela quer fazer uma terapia, eu faço uma regressão até o útero e eu não faço a regressão normal. Por quê? Porque a regressão normal, você vai vivendo, passando aquele fato que te machucou, e quando você revive aquele fato, há uma catarse, você sofre, e eu sou contra. Se você me procurou, você já está sofrendo. Para que você vai sofrer mais? Então eu faço uma regressão ano a ano, sem você falar nada. Aí você não sofre. Você deixa o sofrimento de lado, você simplesmente vai limpando, tirando todo o negativo da sua vida. Quando você termina essa frase, você vai perdoando de uma maneira tão leve, você vai eliminando tudo. Sabe aquele bolo que fica no meio do peito da gente? A gente vai perdendo tudo, sessão a sessão. Você vai percebendo que você vai eliminando, perdendo e melhorando tudo à sua volta. É muito engraçado que as pessoas vão percebendo que a cada sessão elas se sentem mais leves e que a vida dela como um todo vai melhorando. Você aqui, Miriam, está colocando que o seu método de regressão é completamente diferente destes métodos convencionais. Sim, porque eu que criei esse método. Isso tem a ver com por isso que algumas pessoas que vão fazer uma regressão, elas não preferem nunca mais fazê-la, porque aquilo, de certa forma, pode gerar algum trauma da pessoa saber por que realmente acontece determinada situação com ela, ou não necessariamente, Miriam? Sim, por exemplo, porque você vai ao fato
altura, de uma coisa muito aberta, vamos dizer, se eu tiver que entrar, um exemplo bem ridículo, você vai para Campos de Jordão, né? Tem o teleférico, eu não gosto. É ridículo, pode falar o que for. Saltar de bungee jump, então, nem pensar. Não, mas nem no sonho. Você entendeu? Agora, não adianta você falar, vamos, uma vez eu fui, todo mundo, ai Miriam, vai todo mundo, você não pode ser a única que não vai. Eu fui contra a minha vontade, e fui. Quando chegou em cima, eu tava morrendo quase, mas fui, tudo bem. Só que chegou lá e eu falei, eu não desço. Sim. Vamos arrumar um meio para descer, porque descer eu não desço. Aí meu marido veio, trouxe o carro, maravilha. À noite eu tive febre a noite inteira. O que foi isso? Eu somatizei e à noite eu tive febre. Qualquer pessoa pode falar, nossa, que idiotice, que besteira. Pode ser, mas para o meu corpo foi uma carga muito grande. E eu faço coisas que qualquer outra pessoa não faria. Sim. E entendeu? Mas cada um pega de uma maneira. Miriam, só a título de curiosidade, citando aí o seu próprio caso, haveria um tipo de uma regressão para fazer com que você também perdesse medo de altura? Porque no meu caso, eu também, quando era pequeno, eu tinha lá em torno dos meus 5, 6 anos, eu morria de medo de altura, tinha medo de subir 2 degraus de uma escada. E geralmente eu consegui exatamente tirar esse medo de altura praticando altura, algum esporte relacionado com altura também. Quer dizer, com o tempo isso daí foi deixando de ser um tabu para mim. No caso, a regressão, no seu caso, poderia funcionar para você perder esse medo? Se isso me prejudicasse, porque eu não tenho medo de altura. Ah, sim. Eu tenho de algumas coisas. Por exemplo, eu viajei há pouco tempo, eu fui num farol que é 30 vezes mais alto do que esse lugar que eu fui. E eu fui até o último. Sem problema nenhum. Mas eu tô controlando. Você entendeu? Eu fui no farol, eu fui até o último, aí eu desci. É diferente eu estar ali e ser controlada pelaquela cadeirinha, que eu acho que aquela cadeirinha pode despencar, eu não sei como é que está sendo o controle. Eu vou para Disney, na Disney eu vou muito bem, porque eu sei que existe uma segurança, você entende? Se o brinquedo é fechado, eu vou numa tranquilidade só. Eu não tenho problema de montanha-russa, não tenho nada. Então, não é um problema de altura, assim. Depende do brinquedo, depende da altura, entendeu? Então, isso também é uma questão de autoconhecimento, não é, Miriam? Exato. É você saber os seus limites e respeitar os seus limites. Agora, se você quiser, por exemplo, meu marido e minha filha, eles pularam de... como é que fala? De bungee jump? Não. Paraquedas. Paraquedas. Eu fui junto com eles, eu sabia que eu não ia pular. Eu vi o aviãozinho e falei, boa sorte pros dois. Eu não vou. Eles acharam o máximo, eu filmei tudo. Mas eles gostam de fazer isso. Então eles foram na maior proteção, com um cara muito bom. Eu não vou, eu tenho que respeitar o que eu não gosto. Quer dizer, então, você dando esse respeito, você simplesmente não vai reforçar alguma coisa, quer dizer, começar a fazer uma coisa que você não teria necessidade de fazer. Eu não tenho que provar nada pra mim, agora eu faço outras coisas que eles não gostam. Então é assim, se isso me perturbasse, eu precisasse disso, aí é outra coisa. Então eu vou descobrir o que é uma coisa que tá me incomodando muito e que eu preciso. Entendeu? Então, aí você vai atrás. Mas eu não preciso saltar de paraquedas, eu não preciso de nada disso. Eu tô muito bem do jeito que eu tô. Em terra firme. Exatamente. Eu ando de avião, aí eu não tenho problema nenhum. Adoro andar, vou na janelinha, acho o máximo. Mas saltar de paraquedas, eu tô fora. Miriam, uma pergunta muito básica aí que muitos ouvintes, quando a gente fez a postagem aí com relação ao nosso assunto de hoje, com relação às redes sociais e nessa questão da regressão, a regressão pode começar a partir de que idade? Olha, pode começar sem problemas nenhum. As pessoas têm um medo de hipnose, de regressão. Hipnose não faz mal pra ninguém e regressão também não. Eu atendo criança. Não faz mal pra ninguém. Faz muito bem. Essa regressão que eu faço, o que eu faço? Eu tiro o peso do fato. Eu não faço você esquecer
esse peso todo vai aliviar. Você vai simplesmente lembrar da pessoa, mas vai lembrar e saber que você perdeu, como você perde um monte de pessoas que você gosta, porque isso faz parte da vida da gente. Então você perde o peso que acompanha os fatos, entendeu? Você consegue tocar a sua vida para frente. Então aquele bolo que fica no meio do peito da gente, isso vai embora. A depressão, a ansiedade, o estresse, nada mais, sabe? É uma situação, são acúmulos de situações mal resolvidas. E isso você perde. Então você se sente muito mais leve. Miriam, durante uma sessão aí de regressão de uma criança, por exemplo, ela tem que estar acompanhada por um adulto ou, no caso, o adulto é o próprio terapeuta que está cuidando daquela sessão? Eu não atendo ninguém acompanhado. Ah, tá interessante a gente ressaltar isso daí, porque muitas vezes o pessoal acha que precisa realmente acompanhar, mas a partir do momento em que a pessoa se predispôs àquilo, o terapeuta assume toda a responsabilidade desse tipo de ação. E a criança é muito rápida, o resultado da criança é muito rápido. Rápido mesmo, principalmente hoje em dia que as crianças têm muito medo, mas o resultado é tão rápido, é rápido demais. Agora, por exemplo, eu uso a regressão em 2 fases. Depois que eu faço essa fase sem falar nada, aí eu tenho uma outra fase em que a gente conversa, em que a pessoa, eu pergunto para ela se ainda existe algum fato que atrapalhe a vida dela hoje. Então, que é aquela fase, eu preciso saltar de paraquedas, mas eu tenho medo. Então, esse fato atrapalha a minha vida, certo? Então, aí eu preciso descobrir aonde está meu medo. Aí eu enxergo, eu vou àquele fato, quem enxerga é a pessoa, tá? Aí ela vai àquele fato, ela enxerga o que aconteceu, da onde veio aquele medo, e aí nós conversamos. Só que aí já não existe mais toda aquela catarse, porque o sentimento já saiu na primeira regressão. Olha, isso é interessante, hein? Então, não tem mais aquilo. Ela olha por cima, como se fosse um teatro. Ela enxerga ela mesma na situação, como se fosse um teatro. Então, ela vai me contando tudo o que acontece. Não sou eu, a terapeuta, que vou contando para ela. E como o subconsciente é atemporal, ele pode contar para frente, para trás, ele conta aonde aconteceu o problema. Eu não falo para ela, volte para a situação tal. Não. Eu falo, volte para a situação que atrapalha a sua vida hoje. E aí, é a mente dela, o subconsciente, que vai mostrar qual é a situação que atrapalha a vida dela hoje. E nessa questão de regressão também podem ser tratados problemas de todo tipo de relacionamento, Miriam. Todo tipo de problema. Às vezes, você trata mal o teu marido porque você lembra de um comportamento que teu pai e a tua mãe tinham, que você não conseguiu digerir bem aquilo, e aquilo ficou guardado em você. Entendeu? Às vezes você acaba querendo um relacionamento, mesmo que de uma maneira inconsciente, você procura relacionamentos que eram muito parecidos com a maneira como seu pai tratava a sua mãe. Isso está guardado em você. E a gente percebe, isso faz todo sentido, né, Miriam? Porque muitas vezes a gente percebe que tem uma pessoa que acaba casando com uma pessoa que se pareceu com um namorado ou com um noivo ou uma mulher anterior, não é? Exatamente. Olha, você procura comportamentos repetitivos, entendeu? Mesmo você não querendo. Se você não entender que você precisa mudar algo na tua vida, você continua com aqueles comportamentos repetitivos até você entender que a tua vida tem que mudar. Você tem que quebrar aquele ciclo, senão você fica repetindo sempre. Isso também é válido para dificuldades profissionais? Tudo. A regressão, ela pode ajudar em casos de medo, fobias, dificuldades profissionais, depressão, obesidade, síndrome do pânico, vícios, dificuldades de relacionamento em geral. A terapia é muito boa, então ela te ajuda em tudo, porque você resolve a sua vida, entendeu? É um método rápido e eficaz. Miriam, só mais uma pergunta. Durante esta regressão, a pessoa fica em que posição? Sentada, deitada, como se estivesse num divã, com os olhos abertos ou com os olhos fechados? Olha, a minha terapia, a pessoa sempre fica deitada. Por quê? Porque toda a minha terapia é um relaxamento. Então, eu gosto que a pessoa relaxe
E o meu relaxamento equivale a 8 horas de sono. Não que a pessoa durma, mas para a fisiologia do corpo dela. Uma sessão dura quanto? Uma sessão dura quanto? Uma sessão dura 1 hora. Olha que interessante. E ela acorda com uma disposição maravilhosa. O que eu digo é o seguinte, ela não está dormindo, mas ela acorda com uma disposição maravilhosa. Acorda que eu digo, ela termina o tratamento com uma disposição maravilhosa. Mesmo porque nessa segunda fase ela está falando comigo durante todo o tempo. Na primeira fase ela não fala. Agora, na segunda fase, ela fala comigo durante todo o tempo. Mas ela ainda está com os olhos fechados, porque eu acho mais fácil dela enxergar as coisas. Porque a gente tem um bloqueio, é difícil soltar a imaginação, é difícil a gente colocar as coisas para fora com os olhos abertos. Então eu acho assim, eu falo para a pessoa, relaxe e deixe tudo fluir. Deixa fluir o que aparecer. Quer dizer, há uma necessidade de concentração também da parte da pessoa. Não, é só relaxar, é só relaxar. E o relaxamento eu faço. Eu vou fazendo, a pessoa já acostumou com o meu tom de voz, a pessoa já está na minha terapia há algum tempo, então dá para se fazer. E eu costumo falar que em 10 sessões a gente resolve, se não resolveu tudo, a gente resolve quase tudo. Miriam Durante, psicoterapeuta, colaboradora aqui do nosso programa, mais uma vez, muito obrigado por esse papo que a gente teve nessa terça-feira. Com certeza a gente volta nas próximas para tratar de outros intrincados assuntos, viu, Miriam? Com certeza a gente volta assim. Eu gostaria de pedir para as pessoas mandarem sugestões de temas. Às vezes a gente fala um tema, mas tem pessoas querendo outro. Então, mande sugestões de temas, que eu vou falar com o maior prazer. Boa semana para todo mundo e um grande abraço para você. Muito obrigado, Miriam. Conversamos com Miriam Durante, psicoterapeuta, falando sobre regressão, que, de acordo com ela, pode influenciar em vários assuntos da vida e tratar também daqueles assuntos que você tem escondido e muitas vezes nem sabe que tem. Esta entrevista estará disponível lá no nosso blog, carloscunhacomunica.blogspot.com, aba no ar, para você acessar e ouvir